Olha, eu tenho os nomes aqui, né, dos já escolhidos, né, entre técnicos e políticos, entre técnicos políticos e políticos técnicos também, né? São nomes realmente que podem significar um ministério interessante para todos nós, para o Brasil, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento, como o Farid citou, por exemplo, a Margarete Menezes para a cultura. Essa recriação no Ministério da Cultura é fundamental para essa área, né, que nós tivemos 4 anos praticamente de esquecimento no setor, né, sem qualquer responsabilidade com a cultura e principalmente com o patrimônio cultural brasileiro, como foi o caso da Cinemateca de São Paulo, né, abandonada por completo. Agora parece que foi passada para o governo do estado. Então, Beto, o que nós temos aqui hoje, né, que já foram anunciados, os primeiros foram Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, José Múcio Monteiro, ex-presidente do TCU, ministro da Defesa, e embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Esses 5 primeiros nomes interessantes, né? Porque o Flávio Dino tem conhecimento dessa área, o Rui Costa também tem uma facilidade de ser um negociador, né, na Casa Civil. O embaixador Mauro Vieira teve um episódio muito triste com ele, que ele foi simplesmente humilhado pelo Bolsonaro, porque ele é um embaixador de carreira, né? E ele foi colocado assim que o Bolsonaro assumiu na embaixada de Zagreb, né? Capital da Croácia. E agora ele vai ser o ministro das Relações Exteriores, o nosso chanceler. É um nome de peso. O Múcio Monteiro é outro nome de peso e que vai fazer a ponte entre os militares e o governo civil. E ele tem muita facilidade, ele tem muita, como eu diria, muita penetração junto a esse setor, que é o setor militar. O Alckmin, vice-presidente, será o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Jorge Messias, o procurador do Tesouro Nacional da Advocacia Geral da União. Luciana Santos, que é presidente do PCB, Ciência, Tecnologia e Inovação. Vinícius Marques de Carvalho, advogado e professor de Direito Comercial da USP, vai para a Controladoria Geral da União. Margarete Menezes, Cultura. Wellington Dias, ex-governador do Piauí para o Desenvolvimento Social. Silvio Luiz de Almeida, professor da Universidade de Colômbia e da FGV para os Direitos Humanos. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para a educação. Espera-se que ele consiga trazer para o Brasil o que ele fez para o Ceará em termos de educação, porque nós sabemos que o Ceará é o estado mais desenvolvido nesse setor, né? Esther Dweck, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gestão. Aniele Franco, que é irmã da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, né, para a igualdade racial. Cida Gonçalves, ex-secretária nacional de Vigilância de Violência contra a Mulher, Ministério da Mulher. Márcio França, o ex-governador de São Paulo, Portos e Aeroportos. Esse nome importantíssimo, Nízia Trindade, uma pesquisadora médica, presidente da Fundação Oswaldo Cruz para a Saúde, foi um dos pilares no combate à pandemia. Márcio Macedo é deputada federal, Secretaria-Geral de Governo. Alexandre Padilha, também deputado, Secretaria de Assuntos Institucionais. E Luiz Marinho, o ex-prefeito de São Bernardo, Ministério do Trabalho. Esses últimos nomes são os nomes de políticos, né? Porque os cargos que vão ocupar realmente, no caso, devem ser exercidos porque tem capacidade de diálogo e de composição. Dos ministérios ainda faltam importantes, né? Como planejamento e orçamento. Ele está tentando ainda convencer o Pércio Arida, né? Que foi do governo FHC. Meio ambiente, que deve ficar com a Marina Silva. Cidades, que deve ficar com Simone Tebet.
Previdência Social, Integração e Desenvolvimento Regional, Transportes, Minas e Energias, Agricultura, Ministério do Turismo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios, que são estatais, ainda estão na dependência da nomeação dos seus presidentes, como esses ministérios aqui, né? E o Ministério do Esporte também. Comenta-se a ex-jogadora Ana Moser como uma provável candidata ao ministério também, Beto. Enfim, nós temos um ministério bastante diversificado, né? Faltam os últimos nomes e esperamos que realmente esse ministério consiga desenvolver um bom trabalho, né? Porque técnico não falta. E para os ministérios políticos, para os ministérios que são mais políticos, também escolhidos políticos. Eu acho que qualquer situação que a gente possa imaginar é de se pensar que ele tem tudo para dar certo. Agora, não vai depender só do Ministério também, vai depender da gestão do próprio presidente Lula e também do seu poder de negociação junto ao Congresso Nacional, Beto. Bom, só para fechar da minha parte em relação aos futuros ministros, achei sensata a escolha da nova ministra, aliás, a primeira mulher a comandar o Ministério da Saúde, uma escolha eminentemente técnica, né? Gostei dessa escolha. Agora, Cláudio, eu fiquei muito desapontado, e você vai entender a razão do meu desapontamento, dessa Aniele Franco, né? Para esse ministério... Como é que é esse ministério? Racial. Igualdade racial. Pois claro, tomara que ela faça um bom trabalho e tal, mas você apresentar uma ministra de Estado como irmã da Marielle Franco, ouvi alguns comentários ontem à noite, que ela é ativista, tem contatos internacionais, etc. e tal, mas achei muito pouco. Então, por que eu faço... Hã? Ela é docente universitária também. Não, sim, mas assim, mas ela nunca teve expressão nem do lado político, nem do lado acadêmico, enfim, mas você vai entender a minha crítica. Aliás, a crítica não é o Lula, é a classe política em geral. E, infelizmente, nós temos que fazer algumas escolhas que elas não se dão necessariamente pela qualidade técnica do escolhido, mas também, Cláudio, e isso entra na conta, pelo simbolismo. Então, eu vi algum simbolismo em algumas indicações e deve acontecer também com as futuras. Então, isso me desapontou, embora entenda que faz parte do jogo. Agora... a Marina Silva, e hoje deve estar ocorrendo agora a reunião do presidente eleito Lula com a Simone Tebet. Mas está uma bola dividida aí, né, Cláudio? Mas está uma bola dividida porque a Simone quer um ministério, mas o PMDB quer que ela entre na cota pessoal do Lula, o MDB querendo um outro ministério, e a Marina Silva, há dúvidas que ela possa aceitar um cargo o qual ela já ocupou. Então, essas duas notícias, eu vou acompanhar atentamente o desdobramento delas hoje, viu, Cláudio? Há quem esteja falando que a Simone vai para o Ministério do Meio Ambiente e a Marina Silva vai assumir a autoridade ambiental. Uhum. Então, deve-se focar nisso, né, a reunião do Lula agora, porque ele precisa dar o espaço necessário para essas pessoas, para essas duas políticas técnicas, né, que muito o ajudaram na eleição. Eu acho que elas representam bem uma cota de mulheres, né, uma cota da diversidade também, e eu entendo que a Simone tem uma ampla capacidade administrativa e de gestão, né? E a Marina Silva também tem uma penetração internacional muito importante e o que o Brasil vai precisar fazer a partir de agora, que é a sua reintrodução no cenário internacional, de onde nós saímos praticamente como um pária internacional, né, Beto? Então, eu acho que é isso que nós temos
que pensar, né? Quanto a Aniele Franco, ela entrou pela cota, né? Não pela cota racial, no caso, mas pela cota da diversidade, né? E ela também ela é uma ativista muito conhecida, mas ela é mais conhecida também internacionalmente do que aqui dentro do Brasil.